Colocado o contexto ao qual os escritórios e o próprio mercado impõem, vamos falar um pouquinho sobre como enfrentar essa situação. E um dos pontos é inovação. No mercado hoje, que existem centenas de escritórios de advocacia no Brasil, dezenas com mais de centenas de advogados cada um, bons escritórios, a qualidade hoje em dia não é mais um grande diferencial que foi algumas décadas atrás. Existem com certeza dezenas e dezenas de ótimos escritórios de advocacia no Brasil e, no meu ponto de vista, aqueles que vão sobreviver serão aqueles que serão mais inovadores. Então aí vamos falar um pouquinho de inovação. Inovação é uma coisa fácil de falar, difícil de se aplicar ou difícil de se enfrentar. Então, inovação tem a ver com criar-se situações novas, soluções novas para problemas antigos. E por conta disso nós não podemos nos basear nas estatísticas passadas. Podemos ter duas posturas em relação à inovação. Uma primeira que diz, inovar é bom, faça você primeiro. Eu espero a sua experiência e depois faço a minha. Isso não é inovar. E a segunda é a diferença que separa os líderes dos seguidores é a inovação. Está aí o nosso guru de tecnologia, Steve Jobs, que não me deixa mentir. Outra frase de efeito em relação à inovação é: a melhor forma de você enfrentar o futuro é criá-lo. Isso exige dos gestores e dos tomadores de opinião uma certa coragem e uma certa aceitabilidade em relação a erros. Você tem que experimentar para poder chegar na solução correta. É muito difícil ou praticamente raro, muito raro, você acertar a solução numa primeira vez. O processo de inovação tem que ser alguma coisa de experimento e erro. E aí nós esbarramos num desafio muito grande, que é a intolerabilidade que o advogado tem em relação a erros. Isso faz parte da profissão do advogado. O advogado não tem esse costume de tratar as coisas dessa forma. E eu aceito e entendo perfeitamente, porque um advogado não se pode dar ao luxo de errar uma petição e tentar numa próxima o melhor. Se ele tiver um erro numa petição ou num contrato ou em qualquer peça processual, ele vai perder o processo. Então, a tolerância de erros para um advogado é muito baixa. Então, esse é um dos primeiros desafios que a inovação traz ou enfrenta num escritório. Um segundo desafio que a inovação enfrenta em qualquer empresa é você implementar mudanças dentro da estrutura. Todos nós temos hábitos, todos nós somos meio avessos a mudanças, alguns mais, alguns menos, e um dos grandes desafios é você implementar essas mudanças dentro de um escritório. No caso de advogados, essa dificuldade é um pouquinho maior por conta de algumas características psicológicas que os advogados têm. O que vocês estão vendo é um slide montado por um perfil criado por uma empresa chamada Caliper, que é uma empresa especializada em definição de perfil psicológico de profissionais. E nesse slide vocês podem ver claramente perfil Caliper de um advogado. Vocês vão olhar que o advogado ele é muito mais cético em relação à média da população americana. Ele é muito mais autônomo, ele tem uma noção muito clara de autonomia, ele é um profissional basicamente solo, ele tem um raciocínio abstrato muito mais desenvolvido que a média, ele tem um sentido de urgência também maior do que a média. Óbvio, isso faz parte da profissão do advogado, que está acostumado com os prazos processuais. E ele tem uma
baixa resiliência, uma baixa flexibilidade em relação a mudanças, e aí é que o bicho pega. E além disso, tem uma baixa sociabilidade. Entenda-se aqui o que a sociabilidade tem a ver com a capacidade de desenvolver vínculos afetivos com seus colaboradores e seus clientes. Outro aspecto da inovação tem a ver com o uso da tecnologia. Obviamente, nos dias de hoje, a tecnologia é extremamente importante no desenvolvimento de qualquer empresa. E, novamente, as novas tecnologias, às vezes, são um pouco mais difíceis de serem implementadas e serem absorvidas. Para a gente ir para um aspecto mais prático, nós vamos falar um pouco das táticas que nós devemos adotar para a implantação de inovações dentro do escritório. Primeiro, que é fundamental, a alta direção ou a alta cúpula de qualquer escritório precisa ser o que eu chamo de o sponsor da ideia. Os gestores e os formadores de opinião devem ser os grandes emanadores dessa ideia, para que essa ideia tenha pelo menos uma chance de começar. Temos que demonstrar a importância estratégica para toda a equipe. A equipe precisa perceber que as mudanças são necessárias e são estratégicas para a sobrevivência da empresa. Um outro item importantíssimo é focar nas necessidades do cliente. Parece óbvio dizer isso, mas não é tão simples assim. As empresas devem, e os escritórios também se encaixam nessa categoria, devem criar ou produzir ou fornecer aquilo que o cliente necessita, nem mais nem menos, e trabalhar para que isso seja o foco principal da sua existência. E por último, a comunicação disso é importantíssima. Então, comunicar e promover a ideia sempre, tanto por parte dos gestores, quanto por parte dos chamados usuários campeões. São aqueles que comungam com a ideia e ajudam a promovê-la. Tudo isso não é fácil, tudo isso não é tranquilo, mas é fundamental para a continuidade de qualquer empresa na atual fase, na atual situação de mercado e para um futuro muito próximo.